História de um criado. Em uma família de alta classe havia um jovem criado cuja figura, inteligente e fina, nos sensibilizou por seu ar de distinção. Em suas maneiras nada revelava inferioridade, por sua dedicação ao serviço dos seus senhores não tinha essa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, voltando à casa dessa família, não vimos mais o jovem criado e perguntamos se o haviam despedido. Não, responderam, ele foi passar alguns dias em sua terra natal e morreu lá. Lamentamos muito a sua perda, porque era uma pessoa excelente e tinha sentimentos verdadeiramente acima da sua posição. Era muito ligado a nós e deu-nos provas da maior dedicação. Mais tarde, tivemos a ideia de evocar esse jovem e eis o que ele nos disse: em minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pelos gastos exagerados de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recebeu-me em sua casa, tratou-me como seu filho e fez com que eu recebesse uma ótima educação da qual fiquei envaidecido. Esse amigo é hoje em dia o senhor de G, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, em minha última existência, expiar meu orgulho nascendo em uma condição servil, e nela encontrei a oportunidade de provar meu devotamento ao meu benfeitor. Cheguei mesmo a salvar a sua vida sem que ele jamais o soubesse. Foi, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com proveito, já que tive forças para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso, ou apesar dos maus exemplos, conservei-me puro, e por isso agradeço a Deus, porquanto fui recompensado pela felicidade de que desfruto. P. Em quais circunstâncias salvastes a vida do senhor de G? R. Em um passeio a cavalo, no qual eu o seguia sozinho, percebi uma grande árvore que caía em sua direção e que ele não via, o chamei-o dando um grito terrível, ele se voltou rapidamente e, durante esse espaço de tempo, a árvore caiu aos seus pés, sem o movimento que provoquei, ele seria esmagado. Ó Senhor de G, a quem o fato foi narrado, lembrou-se perfeitamente dele. P. Por que morrestes tão jovem? R. Deus julgou minha prova suficiente. P. Como pudestes tirar proveito dessa prova, já que não tinhas lembrança da causa que a havia motivado? R. Em minha humilde posição, restava um instinto do meu orgulho, e fui bem feliz em poder dominá-lo, o que fez com que a prova me fosse proveitosa, sem isso eu teria ainda que recomeçá-la. Meu espírito lembrava-se do que forem seus momentos de liberdade, e, ao despertar, ficava-me um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que eu sentia serem mais. Foi maior o meu mérito em lutar dessa forma do que se eu recordasse claramente o passado. A lembrança da minha antiga posição teria estimulado meu orgulho e me perturbado, enquanto que assim tive que combater apenas os envolvimentos da minha nova posição. P. Recebestes uma brilhante educação, para que isso vos serviu em vossa última existência, já que não lembrastes dos conhecimentos adquiridos? R. Esses conhecimentos teriam sido inúteis, um contrassenso mesmo na minha nova posição, e eles ficaram latentes, e hoje os reencontro. Entretanto, eles não me têm sido inúteis, porque desenvolveram minha inteligência e eu tinha instintivamente o gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e infames que tinha sob os olhos. Sem essa educação, eu teria sido apenas um criado. P. Os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm como motivo relações anteriores? R. Não duvideis disso, pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores são, algumas vezes, membros da mesma família, ou, como eu, devedores que pagam uma dívida de reconhecimento, e que seu devotamento ajuda a se adiantarem. Não imaginais todos os efeitos de simpatia e de antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações. Que, muitas vezes, se perpetuam de século em século. P. Por que esses exemplos de dedicação de servidores são tão raros atualmente? R. É necessário considerar como causa o espírito de egoísmo e de orgulho do vosso século 201 desenvolvido pela incredulidade e as ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece por causa da cupidez e pelo desejo do ganho, e com ela os atos de dedicação. O Espiritismo, reconduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas.
Nada pode, melhor do que este exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor de G tivesse lembrança do que fora o seu jovem criado, ficaria muito constrangido com ele, e não o teria conservado nessa condição ou impediria assim a prova que foi proveitosa para os dois.